Boa noite. Meu nome é Simone Mazei, eu sou fisioterapeuta, responsável técnica pela Clínica Prossiga. Eu faço parte da RING, né, que é a Rede de Impacto em Negócios de Gerontologia, formada por é, 4 empresas, né, a Long Balance de Cuiabá, a 3ID de Brasília, a Prossiga do Rio de Janeiro e a Elo Senior Care de São Paulo. A gente tem muito orgulho de fazer essa parceria, né? E é uma alegria porque todos nós somos amigas e em cima dessa colaboração a gente vem desenvolvendo algumas atividades que fazem parte dessas atividades essa realização de lives para agora eu já convidei aqui a Patrícia, ela deve estar entrando, e hoje a gente vai, eu estou esperando ela entrar para a gente apresentar ela para a gente começar. Você entrou, mas não está aparecendo aqui. Agora acho que você vai entrar, Patrícia. Hum, hum. Patrícia acho que está entrando aqui. Esperar mais um pouquinho. Não sei por que ela não está conseguindo entrar. Desculpa, gente, vocês estão aqui esperando. Me convidei de novo, vamos ver se ela agora entra. Você mandou o convite, Patrícia. Eu estou aceitando aqui, mas eu não sei por que você não está entrando. Não estou entendendo. Estou te esperando. Eu te mandei outro convite, Patrícia. Vamos ver se você entra. Ah, Aí! poxa, nasceu, né? Nós Aí! botamos mais de 20 Que tentativas, tenso, enfim. hein? Que E as tenso! pessoas estão aqui firme e forte esperando. Ah, Então, eu obrigada, já gente. apresentei um pouquinho a Ring, né? Hum. Disse do nosso objetivo de parceria, falei um pouquinho sobre essa programação de lives que a gente tem feito, e quem tem acompanhado o nosso Instagram pode ir lá acessar a live a qualquer momento. E, e faz parte dessa programação de lives com
a gente está trazendo pessoas que estudam sobre os termos que são mais presentes na nossa prática clínica, né? Está juntando a academia com o nosso fazer diário, né? Com a nossa lida diária com esses pacientes, né? E aí, com orgulho e com alegria, eu trouxe a nossa grande amiga, né? A professora, a doutora Patrícia Parreira Carreira. Batista, doutora e mestre em Ciências da Reabilitação pela UFMG. O foco do estudo dela sempre foi sarcopenia e funcionalidade em pessoas idosas, né? Ela também é especialista pela SBGG e pela Abrafig, né? Em fisioterapia em gerontologia e em gerontologia pela SBGG. Ela atua como professora de cursos de pós-graduação. Quais os cursos, Patrícia, que você é Na professora? PUC, na Interfísio, trabalhei muito, e Uhum. agora na PUC. Uhum. E também é pesquisadora da rede Remobilize e foi membro da comissão científica desse último brasileiro, que foi assim um sucesso em Belo Horizonte, né? Foi um dos melhores congressos que eu já fui, assim, em relação a tanta programação científica como a network, realmente foi um grande congresso, acho que foi o maior congresso, né, da América Latina, né, de geriatria. E assim, realiza, e é legal que ela une essa coisa da academia com o fazer, né? Que ela realiza atendimentos domiciliares em gerontologia, além de atuar no treinamento profissional e consultoria técnica de fisioterapia e longevidade saudável. Então, assim, é com maior alegria que eu estou aqui com a Patrícia, para a gente poder tirar dúvidas e conversar bastante sobre esse tema tão importante, que é a sarcopenia e como a gente abordar a sarcopenia na prática com o idoso, né? Como é que a gente vai trabalhar realmente a nossa, pautar nossa atuação na base dos exercícios com esses idosos, né? Então, queria que a Patrícia começasse a falar sobre o tema que Ah, ela conhece tanto, né? sim, E ela sim. me deu assim, a gente conversando sobre o que a gente ia conversar aqui, né? Fazendo uma prévia, ela teve assim muitos insights legais que eu acho que ela queria que ela trouxesse aqui para a gente. Pode começar, Patrícia. Ah, joia. Bom, boa noite para todo mundo. Inicialmente, queria agradecer a Ring, a Simone especial que está aqui hoje comigo, por essa oportunidade, por esse convite, para a gente estar aqui é, conversando, discutindo, aprendendo juntos sobre a temática e como trazer essa temática para a prática clínica, né, para os negócios em gerontologia, que é o que traz a Ring, né? A rede de vocês que é tão relevante para o momento de hoje, né? Para o momento atual. Inicialmente, eu queria pensar um pouquinho na sarcopenia, da gente só introduzir um pouco a questão, né? Os critérios operacionais da sarcopenia é massa e força muscular. Né? A gente atinge o pico de massa e força muscular na segunda e na terceira década de vida. Na fase adulta, tem uma tendência de platô, a depender do estilo de vida que a gente vai ter, né? Assim, vai ser uma pessoa ativa, alimentação bacana, como é que é de bebida alcoólica ou não, né? Isso tudo vai variar como que vai ser a trajetória ao longo do tempo desses parâmetros. Com uma perda maior, significativamente maior, a partir dos 60 anos e mais a partir dos 75 anos ou mais. E aí, o que que é? Quando há uma redução da massa e da força muscular clinicamente relevante, de acordo com pontos de corte, de referência, que mostram impactos com desfechos negativos adversos relacionados, a gente identifica a sarcopenia. Então, a sarcopenia é a redução da massa e da força muscular quando há uma redução a ponto dessa redução ser clinicamente relevante, né? E o que ela é? Ela é uma doença muscular. Quando a gente pensa em sarcopenia, a gente tem que pensar como uma insuficiência muscular. E como a osteoporose, que tem a redução da força óssea, né, da densidade mineral óssea, as duas têm em comum um pouco o comportamento silencioso. Né? A sarcopenia a gente vai identificar mesmo às vezes, né? Assim, infelizmente ainda se pratica muito hoje, né, o diagnóstico tardio,
Mas a gente vai identificar, às vezes, mais quando o paciente cai, quando o paciente fratura, quando o paciente hospitaliza e há um declínio no status funcional de forma significativa no pós-alta. Então, isso tudo a gente acaba identificando e fazendo o diagnóstico em fases tardias, e que isso dificulta os resultados da reabilitação física e a melhora e o prognóstico que esse paciente vai ter, né? Então, pensando na sarcopenia, é doença muscular, ela é generalizada, não é da sarcopenia na perna, é sarcopenia generalizada, progressiva. Os componentes né, o comportamento sedentário, genética, alimentação, ultraprocessados, alterações próprias do envelhecimento, vários fatores são a rede precursora da sarcopenia que se interrelacionam de forma complexa e dinâmica, que vai ou desencadear a sarcopenia ou acelerar a progressão dela. Então, ou também na reabilitação, a gente identificando esses fatores que estão presentes na rede precursora dele, identificar e intervir. Ó, esse paciente está com um comportamento sedentário alto, semanal, durante o dia. Alimentação, como é que tá? Vamos intervir, vamos chamar terapeuta ocupacional para poder enriquecer essa rotina e trazer esse paciente mais ativo cognitivamente, na função, na interação com a sociedade, com a família. Isso tudo vai interferir no condicionamento, na massa, no ganho complementar da reabilitação que a gente vai fazer. E aí é isso, então, redução da massa e da força, né? E E hoje em dia a gente. Quer falar alguma coisa, Simone? essa redução, ela está sempre acompanhada, né, com uma perda funcional. Isso aí é uma coisa que a É, gente, né, tem que colocar. O paciente, às vezes, ele tem uma diminuição, a diminuição de força nem tanto, mas a diminuição de massa muscular, e ele sempre foi assim. E ele funciona muito bem, né? E você vai testar, ele tem força, e ele desempenha bem a funcionalidade dele do dia a dia. A gente tem que. Um grande. Aí, isso aí, em cima disso, do que você está falando, eu queria que a gente tivesse, sim, discutir um pouco. O fisioterapeuta, não especialista, que está atendendo idoso, quais são as red flags que, que a gente realmente tem que são sinalizadores dentro da observação clínica ou dentro da avaliação, na nossa avaliação, que a gente pode estar pensando em fazer, sinalizar para esse paciente ou para o acompanhamento clínico dele que ele está num processo de perda muscular que não é natural para o envelhecimento, né? Que seria a sarcopenia. isso. Então, como você falou no início da fala aí, a funcionalidade. A sarcopenia, hoje em dia, pela iniciativa global de sarcopenia, o GLIS, já fala que a incapacidade funcional, a limitação da mobilidade, os outros desfechos relacionados à sarcopenia, como quedas, osteoporose, fratura relacionada a quedas, hospitalização, mortalidade, isso tudo são desfechos negativos associados à sarcopenia. Então, quando a gente pensa que o idoso com sarcopenia ele já identificou que ele tem uma redução da funcionalidade, então é um paciente que já tem desfechos negativos associados, então é um paciente que, né, necessita um direcionamento de forma precisa, porque ele já está no estágio mais avançado, né? Já chegou a ter implicações funcionais dessa redução da massa e da força. Agora, pensando nas red flags, né? Um paciente, um fisioterapeuta que não é especialista em gerontologia ou que atua né, em pacientes rígidos, robustos, né? Bom, o paciente relata é, que tem uma percepção que ele está tá mais lento para andar, que ele está tendo mais dificuldade para manter na fila do banco, para sair, para fazer alguma coisa ao redor da casa, se sente com instabilidade ou uma redução do equilíbrio para fazer as tarefas funcionais, né? Isso tudo. A minha cachorra, gente. Deixa eu tirar ali. Oh, coisa linda, 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 linda ela. De vez em quando, talvez ela vai aparecer aqui. Aqui é a Mas minha aí, gata. é,
Pois é. Aí isso tudo é red flags, né? Assim, então, qualquer percepção de redução da funcionalidade ou da força, ou tá mais difícil levantar do sofá, ou tá Uhum. mais difícil até uma atividade que ele faz fora de casa, uma atividade recreativa, uma atividade física, que ele tá tendo mais dificuldade, que seja uma atividade física, né, assim, de forma genérica, né, geral. Mas são perdas funcionais ou percepção do indivíduo, ou até mesmo uma queixa espontânea dele. É muito comum, né? O paciente com a queixa espontânea de tô mais lento para andar, tô tendo mais dificuldade de levantar da cadeira. E aí, quando o paciente já tem essa queixa espontânea, já é indicativo da avaliação detalhada sobre sarcopenia para esse paciente. Então, é um Uhum. paciente que, pelas diretrizes, pela evidência científica, ele já passou da fase de rastreio, ele já é direcionado para avaliação detalhada da força e da massa muscular, né? Uhum. A perda de peso também, Patrícia? Paciente que perde peso muito rápido, Eu, além, a- claro, da é, avaliação clínica dele geral, que a gente tem que ter, né? Eu acho que o paciente que perde peso não intencional, né, ele tem uma red flag da Enorme. fragilidade, de desnutrição, da sarcopenia, porque isso pode estar atrelado a uma perda da massa e da força muscular junto, né? Um aumento do drive de catabolismo muscular. Então, acho que é importante sempre esse acompanhamento periódico do paciente, né? Uma coisa que eu queria deixar de colaboração na Ring, o que que é? A gente pensando nisso, né? Sarcopenia tem um grande impacto para o paciente, porque né, maior risco de piorar a qualidade de vida, internação, hospitalização, incapacidade funcional. Então, esse paciente tem um grande impacto clínico, grande impacto para a família, porque tem maior risco de incapacidades, e o maior custo associado à doença muscular e maior sobrecarga na assistência à saúde. Então, em 2018, pensa só, em 2018, uma conferência internacional, o ICFSR, a Conferência Internacional de Sarcopenia e Fragilidade em Pesquisa, traz um documento de recomendações de prática clínica sobre sarcopenia na prática clínica. E já em 2018, a primeira recomendação era o quê? Que todas as pessoas com 65 anos ou mais passassem por avaliação periódica anual sobre o risco de sarcopenia ou quando elas tiverem algum evento adverso à saúde. Por exemplo, o paciente teve um evento de internação, procedimento cirúrgico, fratura de quadril. É importante o direcionamento desse paciente para avaliar e monitorar os parâmetros de massa e força. Por quê? Porque uma vez que a gente cria cultura, porque hoje em dia a gente não tem isso, né? Os pacientes chegam na nossa clínica pelo encaminhamento médico ou né, demanda espontânea, mas chegam já com queixas específicas, né? A necessidade, às vezes, de fazer uma mudança cultural, tanto dos próprios fisioterapeutas, como até mesmo da equipe multidisciplinar, de trazer esse paciente não só para o check-up com o geriatra anualmente, fazer o check-up com o fisioterapeuta especialista em gerontologia, porque ele vai monitorar os parâmetros de massa, força, de status funcional, né? Monitorar como que está a atividade física desse paciente, como é que está até rastreio geral de outros campos, né? Alimentação, perdeu peso, não perdeu, como que tá? Porque isso vai fazer esse paciente levar informações de maior engajamento para atividade física, né? Vamos conseguir identificar em estágios iniciais pacientes com sarcopenia, trazer mais informação, né, para esse paciente, para ele trazer mais bagagem para trazer uma longevidade saudável, né? E trazer também para esse paciente, através da avaliação da fisioterapia, relatórios específicos, demandas específicas Objetivos, desse né? paciente para poder levar para a atividade física, para ele poder melhorar pontos específicos e individuais dele na Uhum. atividade física dele, para evitar, para
prorrogar o desenvolvimento, o desenvolvimento de doenças musculares, como a sarcopenia, que impacta tanto outros desfechos terciários que são indicadores de saúde maiores, né? Como mortalidade, capacidade funcional, quedas. Sim, sim, e o direcionamento dessa atividade física, né? Assim, se ele vai ter que focar mais em treino de equilíbrio, mais em musculação. Então, assim, isso tudo a gente não vai prescrever, mas direcionar esse paciente, porque tanto em consenso de quedas como de fragilidade, já tem recomendação que esse paciente seja visto pelo fisioterapeuta, né? É um paciente que ele tem uma red flag, ele já tem um processo que ele não é um idoso rígido, né? Ele já tem um comprometimento que vai realmente impactar a longo prazo a qualidade de vida. Então, como doença, o profissional a ver em primeira linha é o fisioterapeuta mesmo, né? O paciente tem que ser acompanhado pelo fisioterapeuta, além de toda a equipe multidisciplinar, né? Pô, É. muito boa E, essa sua fala. Pois é, e é muito importante a gente pensar, mudar esse paradigma, né? Eu vou no médico fazer o check-up uma vez por ano. Vá ao fisioterapeuta uma vez por ano. Deixe ele Sim, acompanhar esses parâmetros. sim. Vai que em determinado momento você vai identificar uma queda abrupta da força muscular. Antes de cair, antes de ter qualquer tipo de complicação. E aí, isso vai ter uma janela de oportunidade para você ir para a reabilitação, melhorar esses parâmetros e não ter nada desse tipo de complicação que você poderia ter lá na frente, Sim, está né? agregando também outros membros da equipe, né, nesse processo, né? A gente Isso, está encaminhando, né? eu acho. E Ficou eu muito, sou muito legal. entusiasta dessa frente. Também, eu também. Há muitos anos atrás eu já venho falando isso, assim, o fisioterapeuta é um profissional que acompanha o paciente, até por conta da proximidade, ele enxerga coisas que os outros às vezes não enxergam, né? É verdade. Tanto na parte física como na mental, na psicológica, né? A gente está ali muito junto dos cuidadores, muito junto dos pacientes, então é muito importante realmente a valorização, né, de como da atuação do fisioterapeuta com essa população, né? Todo mundo Isso. tem que ter um fisioterapeuta para chamar de seu, né? Ah, eu acho. Eu acho, entendeu? Para poder fazer esse acompanhamento, para puxar a orelha na hora que precisar, né? Assim, porque em determinados momentos a gente às vezes diminui o nível de atividade física ou por outras questões, aí a gente resgata esse paciente de novo para uma longevidade saudável, pensando nesse envelhecimento ativo e com qualidade, né? Isso, isso. E é muito bacana mesmo. Então vamos lá. E aí dentro, continuando na avaliação, né? Porque a gente já está aqui quase mais de 20 minutos, e aí eu pensei da gente fazer meia hora falando de como identificar, definir, depois de como abordar, né? Pensando nessas red flags, dentro da avaliação da gente, o que que você acha? Quais são os instrumentos mais assertivos que a gente pode usar no dia a dia? Bom, vamos pensar na sarcopenia, para Sim, identificar ela. para sarcopenia. Isso. Paciente chegou com queixa espontânea de redução da velocidade de marcha, está tendo dificuldade em alguma tarefa funcional, já nem precisa fazer teste de rastreio, já vai fazer avaliação da força da massa. Uhum, Paciente não tem nenhuma queixa espontânea. A gente faz, as evidências recomendam que a gente faça um questionário de rastreio de risco de quedas, ó, risco de sarcopenia, que aí seria o SARC-F. uhum, Ou o SARC-F associado à circunferência da panturrilha. Que esse SARC-F é um questionário autorrelatado com 5 perguntas relacionadas à função muscular e história de quedas. E ele tem uma capacidade de excluir pacientes rígidos, assim, né? Então, né, característica de teste rastreios. Mas quando a gente associa esse SARC-F, essas 5 perguntinhas, mais a circunferência da panturrilha, esse instrumento, esse questionário, ele fica com uma melhor
capacidade de psicométrica, que é a identificação de risco de sarcopenia. Então, Uhum. esse SARC-F com a circunferência de panturrilha tem pontos de corte. Depois, se vocês quiserem, pode pedir nos comentários da live que a gente manda o documento com os pontos de corte. Deu positivo para risco de sarcopenia, avaliar os outros parâmetros. Mas se o paciente já está no consultório do fisioterapeuta, né, você pode aplicar o SARC-F, mas você já faz a avaliação detalhada também. Né? Você já faz a avaliação da força muscular, qual que seria o mais indicado, né? Pensando no contexto da sarcopenia, os consensos até hoje recomendam o teste de força de pressão palmar e o teste de sentar e levantar 5 vezes da cadeira. O teste de força de pressão palmar, com todo um protocolo para a gente obter o máximo de confiabilidade daquela informação, com o teste de força isométrica máxima da força de pressão palmar, e tem os pontos de corte específicos para mulher e para homem. A gente usa, o consenso usa pontos de corte europeu. Só que atualmente, acho que 2022, o professor Tiago Alexandre fez um trabalho junto com um trabalho com a amostra do estudo SAB, junto com uma amostra de Londres, e identificou pontos de corte mais próximos, né, para a população brasileira. Então, o que eu venho utilizando em pesquisas e na prática clínica é esse ponto de corte do estudo do Tiago Alexandre. Porque quanto mais a gente conseguir informações de ponto de referência, ponto de corte dos instrumentos para a nossa população específica, mais chance a gente tem de encontrar informações clinicamente relevantes para a população brasileira, né? Que já é tão diversa, né? Mas Uhum. ainda assim é distinta da população europeia, hispânica, né? Isso. Então, aí o ponto de corte de força de pressão palmar preconizado nesse estudo é 21 para mulheres, menor que 21 e menor que 32 quilos para homem, na força de pressão palmar. E o teste de sentar e levantar, se o paciente ponto de corte de 15 segundos. Se ele demora 15 segundos ou mais, é indicativo, estima-se que há uma redução da força muscular, né? O teste de força, o teste de sentar e levantar, ele é um teste funcional, né? Pela transferência de sentar e levantar. Mas como ele é feito com a maior velocidade possível e segurança do paciente, levantar e sentar 5 vezes, cronometrado, a gente vê, estima-se a força dos membros inferiores. E a inclusão desse teste para avaliar a força muscular pela facilidade de transferir essa informação, esse conhecimento científico para a prática clínica. Então, o fisioterapeuta não tem um aparelho, um jamar, um aparelho de força de pressão palmar. A gente tem uma cadeira no consultório para a gente fazer o teste de sentar e levantar e verificar a força muscular. Aí deu redução da força muscular, a gente parte para a investigação da massa muscular. Hoje em dia, o padrão ouro é ressonância e tomografia, que tem uma limitação no acesso, com maior irradiação nesses exames. Tem se utilizado o DEXA, que é o mesmo aparelho da densitometria óssea, só que muda-se os parâmetros. Então, esse aparelho vai identificar massa muscular, massa gorda, tecido gorduroso e massa óssea. Os três. Você vai identificar músculo, gordura e osso. E aí, só que atualmente há alguns estudos mostrando que essa correlação com os parâmetros ouro, né, os instrumentos de referência que é a ressonância e a tomografia, mostram que a correlação não está tão adequada, a correlação do DEXA com desfechos funcionais tá caindo um pouco essa força de associação.
Então, novos candidatos à avaliação da massa muscular vêm sido preconizados, vêm sido estudados, que é a creatina D3, procedimentos sistemáticos, sistêmicos para a bioimpedância, para a ultrassonografia. Então, são futuros candidatos aí. Mas inicialmente é o DEXA. Então, você pode pedir que o paciente faça um DEXA para você avaliar o índice de massa muscular e a partir daí você vê pelo ponto de corte se ele tem uma redução da massa ou não, né? Então, e se tiver a redução da massa, já também identificando a redução da força e agora da massa pelo DEXA, a gente tem o diagnóstico de Aí sarcopenia. fecha o diagnóstico. Ah, E tá. A bioimpedância, ela é bem utilizada, mas assim, tenho um pouco de pé atrás por conta da qualidade dos aparelhos, porque nem todo aparelho é aferido, confiável. Vendem muitos aparelhos mais em conta no mercado e o pessoal sai uhum, usando. Então, assim, eu acho que para referenciar a bioimpedância, eu acho que teria que ter um parâmetro bom de qualidade dos equipamentos, né? É a minha uhum. impressão, né? E varia muito, né? Então, assim, a necessidade de. O consenso europeu indica a bioimpedância mais para a prática clínica, mas hoje em dia já vem estudos trazendo evidências e trazendo né, o desenvolvimento de procedimentos sistemáticos para a gente ter mais confiabilidade no uso da bioimpedância. Então, mas realmente, na prática clínica, a gente tem que tentar escolher, né, uma bioimpedância com uma marca mais confiável, com parâmetros de confiabilidade, avaliar como que é esses parâmetros, como é que está o manual de procedimentos do aparelho. Ele mostra a confiabilidade dele, como que é? Né? Qual que é a correlação com os padrões ouro? E aí, além disso, quando a gente for fazer com o nosso paciente, às vezes a bioimpedância pode servir como um norte, né? A gente utiliza, faz a avaliação, mas aí você pede para o paciente para ir no mesmo horário. Então, você vai fazer para a reabilitação e a intervenção física para a melhora da massa muscular, a gente precisa de pelo menos 6 meses, assim, o que a literatura nos mostra. Então, teoricamente, se você quiser de 6 em 6 meses, né, com o seu paciente, o que você pode fazer? No mesmo horário, com a mesma roupa, com o mesmo tipo de alimentação e hidratação, para que esse paciente tenha uma redução do viés do aparelho, né? E trazer informações comparativas ao longo do tempo da própria pessoa. Sim, sim. É bem importante isso. Você sempre está testando com o mesmo equipamento, né? Porque senão isso pode realmente dar um viés enorme. Inclusive, até os próprios relatórios dos equipamentos são diferentes, né? É, Eles vêm de forma diferente, aí para você avaliar, manter o padrão de comparação, eu acho que é bem complicado quando você testa em. Mas bem, bem bacana essa sua informação. Deixa eu te falar uma coisa, Patrícia. As pessoas estão aqui querendo saber, primeiros parâmetros, a gente vocês podem ficar tranquilos que a gente vai colocar depois nos comentários da live os parâmetros de ponto de corte do SARC-F e do teste de sentar e levantar, tá? e podem E, também me mandar mensagem que eu posso mandar os artigos científicos. sim, sim, ela está como colaboradora na live, vou colocar, e aí fica o Instagram da Patrícia também, todo mundo está assistindo para seguir a Patrícia. Deve ter um monte de seguidores, alunos, né? Um monte de aluninhos, né? É Tem aqui ótimo, uma que né? falou que é sua aluna na Interfis, foi sua aluna na Interfis. Ah, pois é. E tá todo mundo É querendo muito bom. saber a estrela do show Isso. sobre, né? Eu sempre falo isso, é o pulo do gato. Como iniciar e progredir com esses exercícios? O paciente, então, tem um diagnóstico, né? A gente fechou na avaliação clínica, ele tem DEXA, ele tem avaliação, o médico encaminhou para a gente, tem avaliação da gente. Como é que a gente vai abordar esse paciente, né?
E aí, dentro disso, a gente tem várias perguntinhas, mas a pergunta aqui principal é essa: como iniciar e progredir com os exercícios? Você já falou que a gente precisa. Eu acho até foi muito importante o que você falou em relação ao tempo que se leva pela literatura para você estar começando a ter resultados nessa intervenção de pelo menos 6 meses, porque isso é bom para alinhar a expectativa com o paciente, né? Uhum. Que acha que 3 sessões ele vai melhorar. Então, assim, isso é muito importante, o que você falou. A gente já alinhar com o paciente é um processo, né? Ele começa Isso. num processo. Pode pegar esse gancho que eu achei Tá. ótimo. Tá, já. Ó, primeiro é a fisioterapia e a intervenção física, né? Fisioterapia, inclusive o educador físico especialista em gerontologia, né? Eles são os profissionais alvo para tratar a sarcopenia de acordo com as evidências, né? Além da equipe como um todo, né? Nutrição, rotina, equipe médica, né? Só que o tratamento base, o tratamento de primeira linha da sarcopenia é o exercício físico. Então, a gente precisa tratar o exercício físico para esse paciente como remédio, como a farmacologia, baseada em evidência, com a dose, saber dosar, saber manipular as variáveis, é importantíssimo para a gente trazer a melhor relação dose-resposta ao exercício, né? Para a gente não fazer exercícios subótimos com resultados subótimos, né? Tentar trazer realmente, de acordo com a evidência, sair daquela resistência dos 2 quilos, do 1 quilo eterno com o paciente, né? Ah, o paciente tem 80 anos, vou ficar com 1 quilo ao longo do tempo, né? A gente tem que tomar cuidado e exercitar o raciocínio clínico e as possibilidades de cada paciente de forma individualizada, mas, né? Trazer a progressão dessas variáveis. Então, você tinha falado do tempo, né? A gente tem que pensar algumas coisas. O exercício, prescrição de exercício, é sítio ativo. Então, aonde que eu quero melhorar é aonde eu vou trabalhar. Porque, assim, eu quero melhorar determinados pontos, né, com ênfase em membros inferiores, porque as principais atividades funcionais estão relacionadas ou necessitam da base dos membros inferiores para serem realizadas. Então, sítio ativo, sobrecarga, tem que ser, o exercício tem que ter uma sobrecarga maior do que a habitual, para a gente ter um estímulo anabólico. Né? Se a gente faz 1 quilo eternamente, às vezes a gente vai adaptar essa carga e vai perder esse estímulo anabólico, essa possibilidade de ganho a mais de força muscular. Às vezes a gente vai conseguir só manter a força muscular que, se dependendo do paciente, né, se o paciente é muito frágil, tem questões cardiovasculares complexas, às vezes a gente vai ter que ser só manter, né, determinadas prescrições, mas o ideal e o que a gente tem que pensar aqui é nas possibilidades do paciente com as possibilidades de progressão, né? Uhum. Então, aí se te ativa. E progressão, o outro princípio, né? A gente tem que pensar em aumentar o volume de treino, aumentar a intensidade, a prescrição para a gente manter o paciente com estímulo anabólico muscular, né? Com anabolismo muscular. Respondi ou não respondi? O Não, respondeu, mas que ficou faltando? assim, pensando, eu ouvi uma palestra no Congresso, acho que foi do tipo, eu acho que foi a sua mesmo. Que a gente tem que começar a dar preferência aos exercícios de pé, né, em PO, em posição ortostática. Fala um pouquinho disso para a gente, porque, assim, às vezes aquele paciente que chega para a gente com dor, muito resistente a fazer ao movimento, então trabalhar com ele em PO, inicialmente, é mais complicado. É claro que a gente sabe que para a gente trabalhar com carga e funcionalidade, o ideal é que a gente trabalhe em PO. Mas eu me lembro que o palestrante falou isso. Inicia o treino em PO. E depois
se o paciente não desenvolver bem, mas tenta dar prioridade aos exercícios em posição ortostática. Isso tem, assim, relevância realmente, assim, diferencia como vai progredir essa força muscular ao longo do tempo? Eu acho que você me pegou, né? É uma saia justa. Porque o que que acontece? Cada paciente é um paciente. A gente não Exato, pode é isso. generalizar. A prescrição tem que ser centrada naquele paciente, nas demandas específicas dele. Então, se é um paciente e como ele está, né? Como é que está o grau de força dele? Como é que a gente está partindo do comer, né? Como que está o início dessa prescrição? Para a gente devagarzinho aumentar e ir progredindo, Sim, né? peraí, eu também não quis Então, botar você em uma saia justa. Não é um não, paciente não, que não mas não, consegue mas ficar não. de pé. Vamos lá, vamos reformular. É É, um paciente que não, chega começando a perder massa muscular e tal. Foi isso. nesse coisa, assim, era dar realmente preferência a trabalhar com esses pacientes em posição ortostática. Mas é claro, se o paciente tem condição, não fica, por exemplo, ele tem muita dificuldade com equilíbrio, ou É, não consegue manter a posição em PO, não tem como você isso. colocar inicialmente esse Sim, paciente e de pé. assim, as prioridades, por exemplo, dar prioridade iniciar os exercícios com maior grupo, com grupos maiores, grupos musculares maiores, iniciar com eles, dê preferência para iniciar com eles em relação aos grupos, aos exercícios específicos de músculos específicos. Iniciar com cadeia cinética fechada, em Hum, relação à cadeia cinética aberta, iniciar com exercícios, né? De senta e levanta, de exercício em pé, de agachamento, que mais? E o que eu acho, assim, por exemplo, exercícios em pé, exercícios de transferência, exercícios funcionais, eles estão dentro da demanda real do paciente, né? Então, você vai estar trabalhando, mas tem que pensar sempre no treino resistido quando é sarcopenia. sim. Então, assim, o treino resistido do paciente com sarcopenia, ele tem que ter uma relação dose e resposta ótima. E nessa programação de treino resistido, pensar nas variáveis possíveis aí para manipular para ter um melhor resultado. Porém, entretanto, todavia, quando a gente está em pé, e sentado, a gente traz o paciente para um contexto real das atividades funcionais. Então, igual, por exemplo, eu faço com esse paciente só treino resistido, pensando em cargas e progressões e ganho de força, ou eu posso associar a outras modalidades e fazer um treino multimodal. Geralmente esse paciente é comum ele vir com uma alteração no balance, com uma estabilidade postural. Então, você fazer um treino de resistido, bacana, redondo, dentro das ênfases dos músculos principais para funcionalidade, para ganho de força, refletindo no ganho de funcionalidade, mas trabalhar nessa mesma sessão exercícios, né, de treino de balance, de equilíbrio, de marcha, de movimentos funcionais específicos que ele demanda durante o dia. Então, eu acho que trabalhar não ficar pensando só nisso. Porque, às vezes, também o fisioterapeuta tenha uma resistência de trazer o paciente para outras posturas. Às vezes fica só deitado pelo medo de cair, pela facilidade que o paciente já está ali, pela dificuldade de progressão de carga, né, na mentalidade de não progredir o volume de exercícios, né? Então, trazer mesmo. Eu acho que a gente deve trabalhar em todas as posições. Né? Trabalhar em pé, você tem mais sobrecarga, você já tem coativação de todas as musculaturas responsáveis pela postura, pelo equilíbrio. Então, você vai, além de trabalhar o treino de resistência, trabalhar todo a integração com o corpo, né? Com a postura. Trabalha Então, é sinergismo muito bacana. também, sinergismo Ah, entre esses músculos, isso, sinergismo, além isso. da demanda cardiovascular, né? Que a maioria desses pacientes, eles apresentam cansaço, eles estão descondicionados, né? Eles começam a ter cansaço. Então, acho que é importante a gente também estar trabalhando o treinamento cardiovascular com eles, que a gente pode fazer
no treino funcional, né? No É exercício delicada multimodal. essa questão. Essa questão também é outra saia justa. Não, mas Possa ter exercício aeróbico. com controle, não com controle de parâmetros, é claro, para você não fazer sobrecarga cardíaca, né? Não, mas para estímulo de drive de anabolismo muscular, de síntese proteica, né? Da relação de catabolismo e anabolismo muscular, né? Para a gente potencializar esse anabolismo, se na sua prescrição multimodal você colocou o exercício aeróbico, não coloque, às vezes, como aquecimento. Você pode colocar ele no final da sessão. As evidências mostram para a gente iniciar com o treino resistido, para depois fazer essas estimulações aeróbicas. Porque o estímulo aeróbico inicial, talvez, né, tenha mostrado na literatura que dá uma atenua a resposta anabólica que seu exercício, que essa prescrição pode oferecer. Entendeu? Não, não. Agora, uma coisa que é interessante às vezes, recomendar. Eu acho que assim, todo paciente que vem para avaliação e você vai iniciar a fisioterapia com ele, você já, no início dos exercícios, das sessões, você já treina determinados exercícios que dão certo para esse paciente, que não tem risco de queda, esses exercícios, para ele engajar e realizar esses exercícios em casa. Né? E um deles pode ser essa caminhada, né? A caminhada nos dias alternados da fisioterapia. Que aí a gente tem um aumento do gasto energético nos outros dias fora a fisioterapia, uma redução do comportamento sedentário, exercícios complementares que vão aumentar, né, ajudar nos resultados da fisioterapia. E é paciente engajado, é paciente que vai ter uma maior chance de engajar na atividade física quando você encaminhar ele para atividade física. Excelente, excelente colocação. Não, mas o que eu perguntei, e o que eu até questionei, conversei, perguntei para você, era exatamente assim, você falou de circuito funcional, a gente não pode esquecer que o próprio circuito em si é um treino para não ficar perdendo tempo com o treino aeróbico, porque o próprio circuito em si, ele já trabalha um pouco essa capacidade, esse cansaço, essa capacidade cardiovascular. Foi isso que eu coloquei. É, Não ficar, por exemplo, 18 minutos com esse paciente na bicicleta, entendeu? Quando ele está precisando desenvolver musculatura. Né? Foi isso que era esse o objetivo. E aí, você já bacana me mesmo. deixou um excelente gancho para a próxima Ah, pergunta que a gente tinha meio que conversado e que a gente sabe que já saiu aqui, né? Os espectadores já perguntaram sobre isso. Né? Como é que a gente engaja esse paciente nos outros dias da semana, né? Como é que a gente pode, quais as estratégias que a gente desenvolve com as famílias cuidadores desse paciente, né? Para estar engajando o paciente de que ganho muscular não é realizado só na fisioterapia ou na musculação, que é um contínuo. Eu acho isso. assim que você trouxesse a sua experiência seria muito interessante. Isso. Eu acho que pensando, ó, a avaliação periódica anual do paciente, você já traz esse direcionamento para ele. E na Uhum, avaliação da reabilitação, e no início eu faço, eu acredito assim, que cada paciente e cada família também é única. é um Vai universo. funcionar uma estratégia para cada família, né? Tem paciente que é muito resistente ao exercício, a estimular a paciente, né? O cuidador e o familiar quer deixar a paciente quietinha assistindo televisão. A cultura da família é essa. A paciente também quer ficar no comportamento sedentário. E aí a gente produz estratégias de forma diferente, periódicas, que a gente também não vai ficar, né? Também a gente tem que ir dentro do possível, sem avançar o limite, né, das escolhas de cada um. Aí tem uma paciente que é muito resistente. Aí eu fiz um cartaz
alto, em caixa alta, com desenho da bicicleta, porque é uma paciente frágil, né? E aí, a minha primeira campanha é que ela faça 10 minutos de bicicleta, ciclo ergômetro, de manhã e 10 minutos à tarde. Aí, assim, várias tentativas. A última, eu fiz o cartaz, preguei em frente à poltrona que ela assiste televisão. E aí tem dado resultado, É sabe? mesmo. Então, assim, tem. A Eu tenho gente uma tem que estratégia tentar boa. Eu com faço um diário, leveza. como se fosse uma tabela. Então, e deixo o caderninho, os Isso. exercícios. E toda vez que É, faz, vai ali na eu gosto agenda muito e, disso. e faz uma cruzinha. E aí depois tem Eu toda uma acho que farra com o paciente, né, de E comemoração. o que eu gosto muito é isso, entendeu? O papel, né? Então, assim, passar os exercícios. Aí são esses exercícios esse mês, é Que esses funciona. exercícios. Aí, nesse mês, eu já ponho a planilha do mês. E aí você coloca o dia que fizer, você marca o X. O dia que você fizer, Isso. você marca o X. Aí a gente, no final do mês ou no final da semana, você vai vendo quantas estrelas. Não é infantilizar, é Não, engajar. Eu acho que é as coisas engraçado. podem ser leves, né? Então, é trazer o paciente para ter um momento de leveza ali. Ah, foi bem hoje, não foi bem. Como é que tá? Como é que podemos melhorar? Aí traz a cuidadora, aí traz a família, Muito né? E vai bem. tentando as É isso. estratégias, as blues skills. Blues skills são as habilidades extra conhecimento científico e prático da profissão em relação à sensibilidade de escuta ativa desse, né, para a gente entender a queixa do paciente e a gente também trazer as informações e as possibilidades de estratégia de engajamento de exercício para ele de uma forma que seja mais impactante para ele, mesmo que de forma A leve, não verdade é que precisa ser isso. A verdade é que essa população que a gente está tratando agora já está mudando, né? Mas ela não tem um perfil europeu, né, de América do Norte. É uma população que não está acostumada a fazer exercício. Todo dia, então, Uhum, jamais. Então, a gente tem uma geração que está chegando que já está acostumada a fazer exercício. Veio a vida inteira uhum, fazendo 3, 4 vezes na semana. Mas a gente ainda pega paciente de 80, né, 90 anos que nunca fez exercício na vida. Então, você dizer para aquele paciente que ele tem que fazer exercício todos os dias é bem complicado. Mas eu também uhum, uso isso a favor deles, entendeu? Assim, como responsabilidade, sabe, Patrícia? Eu jogo isso para eles. Quando o paciente vem com a queixa, mas eu não melhoro, eu estou aqui, vindo aqui. Aí eu sempre brinco, olha, mas a semana tem 10 mil minutos. O senhor passa 120 aqui comigo. O senhor acha que tem como melhorar se o senhor não se engajar? Daquilo que a gente combinou, o que, que tem sido feito? Aí ele assume a responsabilidade, ele pega a responsabilidade dele. Né? Eu falei, olha uhum, só o tamanho da sua responsabilidade e aí você vem me perguntar por que, que você não melhora. Então, assim, eu sempre uhum, brinco, sabe? Assim, olha, eu falo assim, não tem vergonha de perguntar isso para mim, não. Por que, que não está melhorando? Você sempre sai daqui muito melhor, mas aí você volta daqui a 4 dias, todos isso. desanimadinhos. E, claro, você não está fazendo absoluta. Aí a cuidadora, é isso mesmo, não faz mesmo. Então, esse tipo de cobrança da gente para com ele mostra a responsabilidade do paciente no processo, que é uma coisa muito comum. Né? Nos Estados Unidos, na Europa, os pacientes vão para a fisioterapia uma vez na semana, o resto é com eles. Essa é a É. verdade, né? Eles vão para a musculação, eles vão fazer as caminhadas, eles vão fazer todo o programa e fazem uma supervisão na fisioterapia uma vez na semana. Mas a gente não pode fazer isso com os nossos pacientes aqui, porque Não, a gente pegou uma geração ainda com uma cultura muito ruim de exercícios, né? agora, uma coisa que a gente não falou, não pontuou, que, por exemplo, a importância também de encaminhamento desse paciente, né? Esse paciente está com alimentação, como é que está? Ele está perdendo peso, ele está com percentual de gordura, como é que está a circunferência abdominal? Eu tenho
feito campanha de circunferência abdominal. Todo mês eu meço, né? Assim, para a gente avaliar, porque quanto maior é o perfil, a circunferência abdominal, maior, né, tecido adiposo, maior perfil inflamatório. Porque Maior é risco os cardiovascular. adipócitos que produzem os mediadores inflamatórios. Então, a importância disso. Então, assim, às vezes está atento para a necessidade do encaminhamento para nutricionista, o encaminhamento para o médico, por quê? Porque a gestão inadequada de proteína e a doença diabetes descompensada, a depressão descompensada, várias questões, né, crônicas descompensadas aumentam o drive de catabolismo muscular. Então, mesmo que o exercício esteja com a prescrição 100%, pode não estar tendo resultado suficiente pela ingestão proteica ou por outra condição clínica, né? E Sim, a sim. outra coisa que a gente pensa, que a gente não falou, a gente falou assim, né? Que é esperado, a literatura mostra que é esperado, às vezes, 6 meses para dar resultado na massa muscular. Agora, se o paciente, né, inicia mais fragilizado, com uma redução, né, de força maior, né, com uma incapacidade funcional grande, já em uma, duas, três sessões ele já vai ter um resultado funcional. Já vai ter um resultado, ele já vai dar conta de levantar sozinho da cadeira, de caminhar com a bengala, com a supervisão, com menor, né, menor suporte, né? Sim. Então, a gente vai depender de cada paciente. Na literatura, mostra que para a força muscular, pelo menos 12 semanas de reabilitação supervisionada. Então, Sim. porém, entretanto, o resultado já inicia a partir do momento que você começa, eu acho, assim, Quanto né? mais sedentário, mais rápido o resultado aparece, né? É impressionante, é É. absurdo, né? E E nunca é tarde demais, é isso que a gente tem que pensar. Há 90 anos, nunca fez exercício, não vai ser agora que eu vou fazer. Não, podemos começar. É seguro. A literatura mostra que é seguro começar. É seguro engajar na atividade e desde que bem prescrita, né? Considerando todas as questões específicas desse paciente. Então, comece o quanto antes, né? Mas nunca é tarde demais, né? não, não. É, Para preparar para a longevidade e para reabilitar um paciente com sarcopenia. e assim, deixando assim, a gente está em cima do tempo já, como mensagem, né? Assim, eu tenho que agradecer muito você, foi assim, excelente essa conversa. Mas a gente não esquecer dos outros pilares, né, do envelhecimento saudável, né, que é a boa nutrição, que é o convívio familiar, que desenvolver propósitos de vida. Tudo isso vai corroborar para que você tenha uma vida mais ativa e Uhum. previna a imobilidade que vai levar a uma sarcopenia, né? Então, assim, cuidar da saúde, dos bons parâmetros cardiovasculares, inflamatórios, né? Se nutrir bem e Uhum. viver feliz, né? Tentar ser feliz, cercado de amigos, familiares. Ah, mas eu não tenho família, não tenho amigos. Vai buscar entrar em centros de convivência, grupos de debates, porque a gente precisa se manter ativo, a gente não pode esquecer isso, né? E dar essa orientação para os nossos pacientes, desenvolverem novos propósitos, eu acho que corrobora para que a gente mantenha eles cada vez mais ativos e saudáveis, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Bacana É, de. então vamos assim encerrando, mas assim, Patrícia, eu tenho só que agradecer, foi uma conversa sempre muito, muito, muito deliciosa, você com esse sorriso, com essa generosidade, Você sempre tão também. Você simpática, também. cheia de conhecimento. Foi muito Então, gostoso, tá? ai, que Eu bom. adorei estar com Gostei. vocês. A gente teve uma média aí de 25 pessoas o tempo todo. Foi Ai, muito legal, foi muito bacana e eu tenho certeza que essa live vai ser muito divulgada, vai ser muito vista e só vai fazer com que você cresça cada vez mais e a sua estrela continue brilhando assim.
Tá Ah, bom? Prazer te nossa, receber. e vida longa ao ringue, porque pensa só, é rede incentivadora de negócios em gerontologia, né? É de Que é o impacto. que mais precisa vir forte e potente para a longevidade saudável, né? Trazer serviços de qualidade, capacitar os profissionais para trazer a prevenção, para trazer monitoramento e o tratamento também, né? Na realidade, a nossa rede é uma rede de parceria, mas que a gente visa, a gente já tem, tem uma cartilha de quedas, outra de sarcopenia, e fragilidade. A gente visa, na realidade, assim, incentivar outras pessoas, né, outros empreendedores, porque, assim, como diz o Kalash, tem tanto geriatra, tanto pediatra, tanto mas assim, o Brasil está envelhecendo, a gente precisa de É, gente que trabalhe com idoso, que gosta de pessoa idosa, porque a gente, é o que mais a gente vai ter, né? O número de crianças, de gestantes vai diminuir, a gente vai ter muito é. idoso. Então a gente Uhum. precisa de gente que realmente estude e goste de trabalhar com pessoas dessa faixa etária. Então, assim, e capacitar outras pessoas para fazerem bem esse trabalho também, né? Porque o Brasil é um continente, né? Não tem como É, dar conta de tudo. Então, a gente tem que capacitar a gente. Então, é isso. não, então tá bom. Foi uma delícia. Muito É, obrigada, também. amiga. Beijo, obrigada para quem Beijo, obrigada, ficou, para boa quem noite. assistiu. A gente vai Boa encerrar noite. aqui. Boa Até noite, a obrigada pela próxima. presença de vocês todos. Tchau. E tchau. Até a próxima. Até a próxima, Patrícia.